A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Gustavo Longo e você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Nesta edição, vamos começar uma série especial sobre o trabalho do jornalismo esportivo. Mais especificamente, a cobertura jornalística em torno de um grande evento, como os Jogos Abertos do Interior. O tema é o principal objeto de pesquisa em minha dissertação no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação na ECA USP. Nas próximas semanas, vamos conversar com repórteres de diferentes regiões do estado de São Paulo e iremos descobrir as características e peculiaridades sobre a maior competição esportiva da América Latina. Os Jogos Abertos do Interior surgiram em 1936 por iniciativa de Horácio Babi Barioni, ex-atleta de basquete e promotor esportivo no estado de São Paulo. Ele queria uma competição que estimulasse a participação esportiva das cidades do interior do país. A primeira edição ocorreu em Monte Alto e contou com apenas 6 cidades na disputa do basquete, bem diferente do cenário atual, com cerca de 15 mil competidores em 30 modalidades diferentes. Neste primeiro programa sobre jornalismo esportivo e os Jogos Abertos do Interior, vamos conversar com Bruno Bellomi. Ele é jornalista e trabalha em Ribeirão Preto, a 315 quilômetros da capital São Paulo, na região nordeste do estado. Bruno começou a carreira como repórter policial em 2008. 2 anos depois, o desejo de trabalhar com esportes o fez migrar para a Rádio 79. Ficou lá até maio de 2011, quando foi contratado pelo jornal A Cidade. Após uma saída rápida para atuar com assessoria de comunicação em 2015, retornou ao jornal e trabalhou até 2017. Passou também pela redação do Globo Esporte em Ribeirão Preto e atualmente trabalha como assessor freelancer para as equipes de handebol e judô da cidade. Olá, Bruno, bem-vindo. Quais edições dos Jogos Abertos você chegou a trabalhar em loco? As duas, por coincidência, foram em Mogi das Cruzes. 2011 em Mogi das Cruzes e 2013 em Mogi das Cruzes também. Isso, estou falando de jogos abertos, né? Jogos abertos. Porque tem os jogos regionais também. Regionais eu cobri em Taquaritinga em 2011 também. Mas os abertos que eu cobri foi 2011 em Mogi das Cruzes e 2013 em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes sediou os Jogos Abertos de 2011 e 2013. Vamos saber mais sobre os dois eventos no boletim da jornalista Natália Lipo. Localizada na região metropolitana de São Paulo, a cerca de 50 quilômetros da capital paulista, Mogi das Cruzes também disputa os Jogos Abertos do Interior. A cidade sediou o evento em 2 oportunidades, ambas nos últimos 10 anos. A primeira vez foi em 2011 e fez parte do planejamento do município em melhorar sua infraestrutura para ser subsede da Copa do Mundo de Futebol, que aconteceria em 2014. A segunda disputa dos Jogos Abertos do Interior em Mogi das Cruzes aconteceu 2 anos depois, em 2013. Na ocasião, a cidade chegou a desistir da organização no meio do ano, em razão dos protestos que aconteceram em todo o país naquele ano. Contudo, poucos dias depois voltou atrás da decisão após negociação com o governo do estado de São Paulo, responsável pela competição. Em 2011, quando recebeu o evento pela primeira vez, a Prefeitura de Mogi das Cruzes fez uma série de investimentos em espaços esportivos, como a reforma do ginásio municipal. No total, disponibilizou 34 locais de competições, incluindo escolas, associações e centros esportivos. Além disso, mais de uma centena de escolas municipais e estaduais serviram de alojamento para mais de 230 cidades do estado de São Paulo. Mais de 15.600 atletas participaram dos Jogos Abertos do Interior de 2011 em Mogi das Cruzes. Eles competiram em 25 modalidades oficiais e outras 5 realizadas em caráter de exibição. Entre os grandes nomes do esporte brasileiro presentes na disputa estavam Fabiana Müller, do salto com varas, Hugo Oyama, no tênis de mesa, e as campeãs olímpicas Sheila e Fofão, do vôlei. São Bernardo, da região do ABC, encerrou um tabu de 38 anos na ocasião e conquistou o título dos Jogos Abertos do Interior, em 2011. A cidade travou uma disputa com São José dos Campos até o último dia, mas sagrou-se campeã com 277 pontos, apenas 5 a mais do que o município do Vale do Paraíba.
Piracicaba terminou na terceira posição, com 242 pontos, e Santos foi o quarto colocado, com 218. Em 2013, novamente Mogi das Cruzes sediou os Jogos Abertos do Interior. Desta vez, a cidade não fez grandes investimentos e utilizou a mesma infraestrutura de 2 anos antes. Novamente, foram mais de 30 praças esportivas e mais de 100 escolas estaduais e municipais utilizadas como alojamento. A quantidade de modalidades aumentou. Foram 25 esportes oficiais e outros 11 em caráter de exibição, incluindo MMA olímpico, tênis de praia e skate. Em contrapartida, o número de cidades e atletas participantes caiu. Foram 202 municípios paulistas e cerca de 14.200 competidores. Curiosamente, São Bernardo voltou a ser campeão dos Jogos Abertos do Interior em Mogi das Cruzes. A cidade do ABC alcançou 269 pontos na classificação final. Novamente, a disputa foi contra São José dos Campos, que terminou na segunda colocação com 261 pontos. Piracicaba terminou em terceiro, com 257. Depois das edições de 2011 e 2013, Mogi das Cruzes nunca mais sediou os Jogos Abertos do Interior. Mas em 2016 e 2017, a competição novamente esteve na região metropolitana de São Paulo, desta vez no ABC Paulista. Natália Lipo, especial para a Universidade 93,7. Atualmente é difícil encontrar veículos jornalísticos do interior que realizam cobertura em loco de eventos esportivos em cidades distantes. Em sua opinião, por que o jornal A Cidade resolveu te mandar até Mogi das Cruzes para a cobertura dos Jogos Abertos? O jornal A Cidade ele sempre teve uma cobertura muito ampla, cara, de todos os esportes. Ele não era focado apenas em futebol. Então, assim, eu fazia tanto matéria também de futebol, né? Era setorista do Botafogo na época, mas eu fazia tanto matéria da parte política e esportiva, por exemplo, a pista de atletismo de um complexo esportivo aqui chamado Cava do Bosque, ela ficou muitos anos deteriorada. E a gente fazia matéria, eu, né, particularmente, eu era o repórter pautado para isso, né, sempre cobri, sempre gostei também. A gente cobrava a prefeitura, a gente cobrava a Secretaria de Esportes, etc. Então, assim, o Jornal A Cidade, ele sempre foi muito focado, cara, em cobrir todos os esportes possíveis, todos os esportes que tinham resultados interessantes para a cidade. Então, assim, eu fiz muita matéria de atletismo, eu fiz muita matéria de handball, de basquete praticamente amador aqui da cidade, eu fiz muita matéria, que mais, cara? Assim, todos os esportes que englobavam, a gente fazia matéria no dia a dia, entendeu? Tipo, o Campeonato Paulista de Handball, a gente cobria. O Campeonato Paulista de basquete feminino, a gente cobria. Tinha tudo que Ribeirão participava, cara, judô, a gente cobria. Então, assim, como a gente fazia esse trabalho anualmente, durante o ano todo, a gente também se empenhava para participar dos Jogos Abertos. Então, assim, eu acho que era do próprio jornal, né, da própria diretoria do jornal, era focado nisso. Como era definida a escala de dias e o tipo de trabalho jornalístico que seria realizado durante os Jogos Abertos? Você, como repórter, tinha liberdade para escolher os melhores dias de acordo com a sua proposta de pauta? Pediam, né, para o repórter, falou, olha, pega a programação, vê certinho quando a cidade, os dias que a cidade tem mais disputas, assim, né, até para fazer conteúdo de foto também, de diversas modalidades e tal, e aí a gente separava alguns dias durante uma semana, durante, sei lá, 2, 3, que seja 4 dias, e ficava cobrindo esse evento em loco, principalmente nos dias onde a cidade tinha mais disputas envolvidas e de diversas modalidades. Isso era feito antes, evidentemente, mas e durante os Jogos Abertos do Interior? Como você se estruturava para realizar a cobertura jornalística? Bom, era assim, é organização, né, Gustavo? Sempre fui muito organizado nesse sentido, então eu pegava a programação, eu sempre mantinha um contato, porque aqui em Ribeirão eles mandavam um diretor, né, que era responsável por toda a programação dos eventos da cidade, das disputas da cidade, e aí eu tinha contato com ele diretamente, né, da Secretaria de Esportes daqui, e aí eu sempre falava com ele, pegava a programação do outro dia, de alguns dias, dos dias seguintes, e também tinha contato com praticamente todos os técnicos, cara, de todas as modalidades. Eram poucas as modalidades que eu não conhecia o técnico, que eu não conhecia o responsável por aquilo. Então, o que eu fazia? Eu entrava em contato, eu pegava a programação oficial também, né, no próprio site
quando disponibilizavam e tal. Eu fazia essa soma, né, de conteúdo e me organizava no dia para cobrir a maior parte possível. Por exemplo, ia ter alguém de Ribeirão ia disputar a final da natação às 9 horas da manhã. Eu me programava para estar lá. Às 10 horas tem um jogo de basquete da cidade. Eu me programava para estar lá. Então, assim, eu pegava os horários, eu pegava os locais, né? Eu definia isso, colocava no mapa, né, no Google Maps e tal, para ver a distância entre um local e outro, para ver quanto tempo que seria esse deslocamento. Então, eu fazia toda essa programação, cara, por mim mesmo, sabe? Para organizar, para facilitar o meu trabalho. Os Jogos Abertos possuem um calendário bastante apertado. São vários eventos que acontecem ao mesmo tempo em lugares diferentes da cidade. Além disso, nem sempre o cronograma é seguido à risca pelo comitê organizador. Como você fazia nestes casos para manter a organização planejada anteriormente? Claro, a gente tem imprevistos, né? Às vezes um jogo atrasa, um jogo é para prorrogação, etc. e tal, e às vezes você não consegue cobrir tudo que você programou. Mas sempre que acontecia isso, eu sempre tinha o contato através de telefone para pegar os resultados, para ter uma aspas, para falar com o técnico, para falar com algum jogador de destaque. Então, assim, a programação que eu fazia era exatamente isso. Eu via toda a programação oficial, falava com essa pessoa responsável pela delegação de Ribeirão Preto e me programava, pegava os principais do dia, né, quando não dava para cobrir todos, finais, semifinais, etc. e tal, e sempre me programava para dar tempo de cobrir pelo menos umas 4 ou 5 modalidades durante aquele dia de trabalho. Percebe-se que suas fontes principais são técnicos e dirigentes das modalidades. Eles normalmente atuam como porta-vozes da equipe ou do esporte em uma determinada cidade. Entretanto, a professora Kátia Rubio, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, lembra que os atletas deveriam ter até mais destaque nos Jogos Abertos do Interior. Confira. É interessante pensar que o atleta que defende uma cidade, ele é muito próximo da população da cidade. Diferente do atleta olímpico para o país, porque o atleta olímpico é um sujeito inatingível, não é? Ele só é acessível para aquelas poucas pessoas que transitam no topo. O atleta que representa os Jogos Abertos do Interior, ele é alguém da comunidade, mesmo aqueles que jogam pela cidade, mas não são da cidade. Mas eles são vistos como alguém da cidade. Não é? Então, essa proximidade com esse sujeito também dá a esse atleta que compete pela cidade essa sensação do pertencimento e da representação. Então, o jornalismo faz desse quase anônimo esse herói por alguns dias. Bruno, como era o seu relacionamento com os atletas de Ribeirão Preto na cobertura dos Jogos Abertos? A entrevista era realizada apenas no local de competição? Sim, eu tinha telefone de alguns atletas, né? Eu conversava com alguns atletas, mas assim, como muitos desses atletas, eles eram jovens, né? Sub-20, sub-18, etc. e tal. Muitos não tinham familiaridade em dar entrevista, muitos não gostavam, muitos eram tímidos, etc. e tal. Então, assim, os que eu tinha mais contato, eu tinha esse telefone, eu falava com eles diretamente, mas e conversava com eles no ginásio, né? No ginásio, na piscina, enfim, onde tivesse o evento. Quando eu estava em loco, eu falava diretamente com o atleta, exatamente porque ele era quando não era uma modalidade coletiva, né? Era individual, era ele o foco, né? Do evento, né, ganhar alguma medalha, etc e tal. Mas eu também tinha contato com os atletas, cara. O principal realmente eram os técnicos, né, porque era o contato anual que a gente tinha, toda semana e tal, mas eu falava com atletas também, principalmente quando estava no evento. Mas eu tinha o telefone de alguns, tinha algumas fontes nesse sentido também. Você está ouvindo Bruno Bellomi, jornalista de Ribeirão Preto. Ele é o primeiro entrevistado da série sobre jornalismo esportivo e os Jogos Abertos do Interior no programa Universidade 93,7 da Rádio USP. Bruno, você acompanhava os atletas ribeirão-pretanos nos Jogos Abertos do Interior.
Mas qual era a pauta principal durante sua cobertura em loco? O que você normalmente buscava cobrir? Dava prioridade, né, para finais, né, que era onde se conquistavam medalhas. Então, assim, a gente não tinha como posso dizer, a gente não tinha, falar, ó, essa modalidade é principal e a outra não. Não, a gente não tinha muito isso. Independente da modalidade, se tivesse alguém que ia disputar medalha, se tivesse alguma final, se tivesse alguma coisa desse tipo, eu dava prioridade para isso. E era realmente o foco do jornal, né? O próprio jornal também pedia isso, falava, olha, é importante dar, é uma conquista, é medalha, etc e tal. E então, assim, por exemplo, tinha um jogo valendo primeira fase de classificação do basquete, enquanto tinha no mesmo horário uma final dos 50 metros de natação. Então, eu iria nesse evento de natação, porque eu sabia que poderia dar medalha, entendeu? Então, assim, a prioridade era exatamente essa. A gente cobria, né, mais os coletivos, digamos assim, os jogos coletivos, porque quando tinha finais deles, como posso dizer, tinha um chamamento maior. Mas sempre que tinha, como eu te disse, tinha uma final num dia e um jogo de oitavas, um jogo de quartas, a gente dava prioridade para onde pudesse conquistar medalha. A pauta jornalística é a principal ferramenta que um repórter possui na execução de seu trabalho. Sua definição era um processo contínuo entre você e a equipe que ficou em Ribeirão Preto? Então, na verdade, era assim, quando eu ia cobrir em loco, era só eu de repórter, né, e um fotógrafo, enviados pelo jornal. Então, assim, a pauta, ela estava na minha mão. E aí eu falava, né, com a diretoria, falava com o editor todo dia, né, quando chegava na edição, ou no dia anterior, eu falava com o editor, falava, olha, amanhã a programação é essa, assim, assim, assada, tem isso. Aí eu sugeria, né, falava, olha, eu acho que vale a pena focar nisso aqui, nessa pauta, nessa disputa. E aí era passado para esse editor, né, e o editor também passava para a diretoria na reunião de pauta de todos os dias, né, na redação tinha reunião de pauta, e era passado esse foco, né, e eu falava tudo que ia acontecer, e aí era uma decisão coletiva, né, era uma decisão coletiva de tipo, ó, tem que dar um foco maior nisso, um foco maior naquilo, mas geralmente ficava, a informação que eu passava para eles, a programação que eu passava, a informação do que ia ser disputado, geralmente era respeitado, porque como eu estava lá em loco, como eu fazia essa programação, como eu estava por dentro de tudo que estava acontecendo, então eles acabavam acatando, né, falando, não, beleza, foca aí, pode cobrir o que você acha importante, onde tem disputa de medalha e tal, mas não era uma decisão exclusiva minha. O foco do seu trabalho estava justamente nas conquistas e nos resultados dos atletas de Ribeirão Preto? Bom, como eram jogos abertos, né, Gustavo, como assim, o foco era realmente a disputa, né? Então, assim, o maior foco, o principal foco era realmente conquistas. Era, assim, medalhas, o que Ribeirão conquistou. Isso era, não sei detalhar uma porcentagem, mas eu garanto que era o ponto mais alto da pauta, em relação a conquistas, as medalhas e tal. Porque o que acontecia? Vamos dizer que surgisse uma história de persona, que a gente pudesse contar a história, sei lá, alguém que precisou vender bombom no sinal para a disputa porque não tinha dinheiro. Essa história, se a gente soubesse, a gente guardava para um especial, entendeu? A gente não queimava a pauta, porque o foco realmente eram os jogos, eram as medalhas, eram as conquistas, etc. e tal. Então, assim, isso realmente era o foco. Mas a gente sempre ficava atento às histórias, né, que surgiam. Sempre tem, né? Você conversa, você conhece, você faz esse contato direto e algumas histórias surgem. Então eu guardava essa história, pegava o contato, já fazia a entrevista praticamente ali, só que aí eu guardava essa história para fazer uma matéria especial de domingo, alguma coisa desse tipo, né? O Jornal Impresso tinha muito isso de especial de domingo e tal, a gente sempre fazia uma matéria especial de domingo, então a gente acabava guardando. Mas assim, no evento mesmo, na disputa, quando eu estava lá, 99% do foco eram nas conquistas que Ribeirão tinha. Nas conquistas e na programação, por exemplo, vamos dizer que era uma quarta-feira, Ribeirão conquistou medalha de ouro no handball. Foi o principal medalha daquele dia.
ia ser o abre de página, né, ia ser a matéria maior, só que dentro da página, ou um box, ou um intertítulo, a gente colocaria a programação também. Hoje Ribeirão volta a disputar, o basquete feminino joga tal hora, contra tal cidade, etc e tal. Então, assim, o foco era realmente nas conquistas e depois na programação do dia seguinte, né, do que Ribeirão disputaria no dia seguinte. Bom, e como você estruturava o fluxo de trabalho em meio às provas realizadas nos Jogos Abertos do Interior? Havia algum tempo livre para enviar as matérias e demais conteúdos para publicação no jornal? Bom, eu levava um computador, né, eu trabalhava diretamente com um notebook, né, em todos os lugares que eu estava com esse notebook. Geralmente, em 2011 ainda, tinha alguma complicação em relação, 2011, 2013, tinha alguma complicação ao acesso à internet, então, eu fazia, o meu trabalho era muito assim, eu pegava os eventos que tinham de manhã, como o fechamento do jornal era 10 horas da noite, geralmente, quase todos os dias, que o jornal já ia para a gráfica para rodar, né? Ele tinha mais ou menos o deadline, era mais ou menos isso, umas 10 horas da noite, quase que diariamente. E os jogos, geralmente, até 6 horas, depois das 6 horas da tarde já não tinha mais jogo, já tinha acabado todas as modalidades, todas as disputas daquele dia e tudo mais. Então, assim, eu trabalhava de manhã, pegar o que tinha de principal, né, fazia as entrevistas e tal, e aquilo, aí eu ia para o horário de almoço, aquilo eu já deixava escrito. Com aspas, com a matéria, com a informação, tudo pronto. E aí, durante a tarde, se tivesse algum evento maior, ou se Ribeirão conquistasse alguma coisa maior, eu voltava a escrever sobre aquilo, e aí eu separava, né, tipo assim, o assunto principal do dia foi a conquista que Ribeirão teve de manhã. Então aquilo ia ser o abre de página, ia ser a foto, ia ser o principal daquela matéria. Ou à tarde, se acontecesse alguma coisa, um factual mais forte, né, uma conquista mais importante, a gente mudava e colocava o de manhã para rodapé, né, para meio de página e tal, e essa entraria como a principal. E aí, antes das 10, eu mandava tudo, né, tudo por e-mail, tudo por... geralmente era e-mail, as fotos também, o fotógrafo mandava por e-mail, era tudo um e-mail específico que tinha exatamente para os jogos, que a gente formatava, montava esse e-mail, e era tudo enviado por lá, e eu sempre em contato direto com o editor, né, o editor entrava 1, 2 da tarde, e aí lá por volta das 5, 6 horas, todo o meu material, tudo que teria que estar feito já estava feito, e eu enviava para o pessoal, e aí eram eles que encaixavam nas páginas, fazia a edição, se tivesse o texto muito grande, dava aquele corte, etc e tal. Todos os anos, os Jogos Abertos do Interior investem em equipes de comunicação que auxiliam na divulgação e na organização do evento. Essas equipes produzem diversas notícias, reportagens e fotos que podem ser utilizadas por veículos de todo o país. Você chegou a ter contato com os membros do comitê organizador nas 2 edições em que esteve presente? Não tive contato com ninguém da assessoria dos Jogos Abertos, cara, não tive mesmo. Eu não cheguei nem a conhecer quem era responsável jornalisticamente por lá. Isso eu confesso que eu não conheci. Então, assim, o único material que a gente usava de assessoria, de informação dos jogos, era no site. Eu abria o site, né, pegava a programação, ou pegava alguma coisa importante que eu via ali de Ribeirão, mas assim, eu usava muito pouco, cara. Por quê? Porque eu estava com um fotógrafo, então o fotógrafo fazia as fotos do que a gente precisava, e o texto era meu, as entrevistas eram minhas, as aspas eram minhas, então assim, praticamente, cara, não usei a assessoria dos Jogos Abertos, e eu confesso para você que eu não cheguei a conhecer quem era responsável pelo setor jornalístico dos jogos, tanto em 2011 quanto em 2013. E assim, eu chegava nos eventos, né, desculpa, eu chegava nos eventos, eu só falava, tava com o meu cartão, o meu crachá, né, do jornal, falava, olha, eu vim cobrir e tudo mais, e as pessoas, o porteiro, as pessoas responsáveis pela segurança deixavam a gente passar, cobrir, e não tinha nenhum tipo de contato, cara. Chegava lá, eu sabia onde que eu tinha que ir diariamente, né, chegava no local, falava, olha, vim cobrir tal evento, assim, assim, assado, a gente entrava, às vezes não tinha nem porteiro, a gente só entrava e chegava no local do evento e acabou, cara.
Para encerrar, Bruno, qual a primeira coisa que vem em sua cabeça sobre as 2 edições dos Jogos Abertos do Interior? Teve algum jogo ou conquista inesquecível? Cara, eu não confesso para você que eu não tenho alguma coisa específica, porque eu cobria muita modalidade, né? Muita, muita, muita. Então, assim, eu lembro que tinha bastante gente competitiva na natação de Ribeirão. Tinha algumas meninas que ganhavam bastante medalhas, tinham um foco. O judô também, o próprio karatê, né? Se não me engano, o karatê também, o karatê de Ribeirão sempre foi muito forte, né? Com o Ricardo Aguiar, que foi o técnico da seleção, hoje, inclusive, ele trabalha até tá na Casa Civil aqui na prefeitura, se embrenhou em política e tudo mais. Mas, assim, eu lembro muito desse sentido, de esses resultados, assim, de algumas modalidades, como karatê, judô, natação. O handball de Ribeirão também sempre tinha uma participação importante. Eu me recordo de um jogo, cara, que teve 3 prorrogações. Esse é um jogo que ficou na minha mente, se não me engano era semifinal, cara, ou quartas de final, não vou lembrar agora. 2013, Ribeirão contra Itatiba. Cara, teve 3 prorrogações, ou 2 prorrogações, e foi pros pênaltis, os tiros diretos, né? Enfim, foi um jogo, assim, emocionante, cara. E era um jogo que não tava nem valendo medalha, era só classificação. Mas eu lembro muito bem desse jogo, porque foi bem emocionante essa disputa. Mas, assim, eu não tenho alguma coisa específica, essa medalha, essa conquista. Eu lembro de diversas modalidades, né? Diversas modalidades que eu cobri e tudo mais, cobria, enfim, como te disse, natação, atletismo, etc e tal. Então ficava muito na cabeça. Agora, perrengue, cara, perrengue que eu passei, eu acho que isso, acho que todo jornalista já passou alguma coisa desse tipo. Aí não tem muito a ver com os jogos, né? É mais uma coisa interna que foi na época do jornal. Em 2013, o jornal A Cidade tinha comprado o jornal Tribuna de Araraquara. E eu tive que fazer a cobertura para Araraquara num dia específico. E aí eu lembro que isso no primeiro dia quando a gente estava em trânsito de Ribeirão para Mogi das Cruzes. E nesse dia a gente teve problema, a gente acabou saindo tarde da redação, chegamos lá, já era tarde e tal, e eu não consegui cobrir Araraquara, até porque eu não fazia parte da minha pauta, né? Não fazia parte do meu trabalho diário, eu não conhecia praticamente ninguém de Araraquara, não conhecia os diretores e tal, e aí eu tive que ir para a luta, né? Fazer lá. Então, assim, teve esse perrengue de trabalhar, digamos assim, esse acúmulo de função, de ter que trabalhar para 2 cidades, mas foi durante 2, 3 dias só, foi pouco tempo, e aí eu falei, não, beleza, não tem problema e tal, mas eu lembro que teve isso e ficou muita correria, né? Porque o meu trabalho era para Ribeirão, o foco era esse, e quando dava, no fim do dia, eu ia até onde estava hospedada a delegação de Araraquara e pegava os resultados deles, né? Fazia um mix, assim, de mais importante que tinha acontecido. Mas, assim, o perrengue maior foi esse mesmo, cara. E perrengue de internet, né? Às vezes chegava em alguma escola que estava a delegação, não tinha internet, não tinha conexão, enfim. E aí a gente acabava voltando pro hotel onde a gente estava, para o lugar onde estava hospedado, para fazer esse trabalho, finalizar todas as matérias, as fotos e tudo mais. O programa Universidade 93,7 fica por aqui. Você esteve na minha companhia, Gustavo Longo. Esta foi a primeira edição da série sobre jornalismo esportivo e jogos abertos do interior. Conversamos com Bruno Bellomi, jornalista de Ribeirão Preto. A locução e a produção foram de Gustavo Longo, com colaboração da jornalista Natália Lipo. Coordenação e edição de Luciano Maluli. A música instrumental que você ouviu chama-se Jeca na Estrada, executada por Duo Quatro Mano. Esta edição foi veiculada com fins didáticos. Agradecemos a sua audiência e até semana que vem. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.